nos assentaremos à mesa do Cordeiro. A paz do Senhor Participaremos. Jesus. Se esse vídeo está chegando até você, é porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Ele quer falar com você. Lá em Mateus 24, 42 vai dizer: Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Somente até aqui. Aqui a Bíblia vai nos relatar sobre a vinda do nosso Senhor, né? A vinda de Jesus. E aqui tá mandando a gente vigiar, né? Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Aqui tá dizendo que se a gente soubesse quando o ladrão ele fosse invadir a nossa casa, a gente está preparado. Mas ninguém sabe quando o ladrão ele invade a nossa casa. Então aqui o Senhor se compara nisso para que a gente venha entender de uma forma mais fácil, né? Porque a gente estamos vivendo nos últimos dias da Terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da Terra, nós cristãos, né? Estamos vivendo os últimos dias na Terra. E quantos cristãos estão desapercebidos? Quantos cristãos estão vivendo como nos dias de Noé? Tem pessoas que não conhecem o Senhor ainda, né? Que estão vivendo a sua vida, né? Normalmente, né? Porque um dia eu também fui do mundo, um dia eu não conhecia Cristo também. E eu tinha práticas na minha vida que para mim era normal. Que quando a gente não conhece a Cristo, né? Não tem um encontro com o Senhor, não foi criada num lar cristão, as coisas que nós fazemos, a gente acha que aquilo é normal, né? É minha vida, eu sou jovem ainda, né? Então, eu tô com vontade de beber uma bebida, eu vou beber, eu tô com vontade de fumar um cigarro, eu vou fumar, né? Eu quero me prostituir, eu vou me prostituir, eu quero usar uma droga, eu vou usar, a vida é minha, afinal, né? Por quê? Mas depois que eu fui para Cristo, eu fui entendendo que tudo aquilo que eu fazia, né? Todas as práticas que eu tinha, né? Era um vazio que eu tinha dentro do meu coração, por eu não ter tido encontro com o Senhor, né? Eu não conhecer quem era Jesus, né? O amor que Ele tinha para minha vida, e que Ele era um Senhor que Ele queria entrar no meu coração para ocupar todos esses espaços, né? Para tirar todo o vício, para tirar todo o pecado, né? Para me purificar, para me limpar. E digo aos irmãos, ainda eu estou em processo com o Senhor, estou em processo de transformação diária. Não tenho vícios na minha vida, graças a Deus, de bebida, né? De tudo aquilo que eu praticava e achava que aquilo era normal. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Ele limpou tudo isso de mim. Mas eu preciso ser transformada diariamente. Eu preciso morrer para mim mesma diariamente, né? Morrer, pegar a minha cruz para seguir ao Senhor, né? E eu tenho aprendido isso diariamente porque eu tenho vontade, eu tenho um desejo. E hoje eu entendo que tudo que eu passei havia um plano muito maior, que era um plano de salvação para minha vida. E é isso que o Senhor tem sobre a sua vida também. De repente você está numa situação, você não conhece Cristo ainda, e Deus ele tem um plano de salvação. Jesus tem um plano de salvação para a tua vida, né? Então muitas das vezes a gente vai ser apertado, os caminhos vai se afunilar, a falta do emprego, o relacionamento que não dá certo, parece que nada anda, né, nada acontece, às vezes você trabalha e você não vê um resultado daquele dinheiro, né, e tudo isso é um plano que o Senhor tem por trás de tudo isso, porque se na sua vida fosse tudo fácil, você longe do Senhor, você, me desculpe meu irmão, você iria para o inferno, iria para o céu não, porque para a gente ir para o céu tem coisas para a gente chegar até o céu. Primeiro, a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus. Segundo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a Bíblia vai dizer assim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então as práticas que eu praticava, eu tenho que deixar para lá. Eu tenho que matar a minha carne diariamente para que eu esteja nos pés da cruz e para que quando isso aqui acontecer, na segunda vinda de Jesus, para que eu vá com Ele. Porque não quer dizer que eu estou dentro de uma igreja que eu estou salva, não. Porque tem muita gente dentro da igreja cometendo muita coisa que não provém do Senhor. E a igreja do Senhor, agora aqui eu já falo com cristãos, tá? Pessoas que já estão na presença do Senhor. Tem muita gente na presença do Senhor em pecado, que o Senhor já mandou você sair, você nem se esforça para sair. A gente tem que lutar para que a gente consiga sair de pecados. Como que a gente sai de pecados? O Senhor deixou 3 armas
Que armas são essas? A leitura da Bíblia. E não é uma leitura quando a gente está dentro da igreja, só que a gente abre ali a Bíblia. Não, é uma leitura constante dentro da nossa casa. É oração, a gente tem que descer a oração. Descer na casa do oleiro, dizer ao Senhor a nossa pequenez, as nossas fragilidades. Dizer ao Senhor que nós não conseguimos sem Ele, nos derramar, nos aquebrantar, nos humilharmos diante do Senhor. Em terceiro lugar, o jejum. O jejum tem demônios, a Bíblia vai dizer que cascas de demônios só são quebradas com jejum e oração. Então uma coisa ela tem que andar em concordância com a outra. Não adianta eu abrir minha Bíblia só quando eu estou dentro da igreja e ler a palavra do Senhor. Não, eu tenho que ter uma vida constante de oração dentro da minha casa. Eu tenho que ter uma vida constante de leitura da palavra dentro da minha casa. Eu tenho que me esforçar para jejuar. Ah, minha irmã, então você está falando que você jejua todo dia? Não. Eu tenho que me esforçar e dizer, hoje eu vou jejuar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas tem que ter sacrifício. Tem que ter renúncia. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Evangelho sem sacrifício não é evangelho. O noivo vem aí. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E o que você tem feito para que naquele grande dia você vá até o Senhor? Você sobe, você vai ser arrebatado com o Senhor. Nós temos que nos arrepender, irmãos. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Nós temos que amar o nosso próximo. Temos que amar o nosso próximo. Temos que perdoar. Quantos cristãos que estão 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e não conseguem perdoar? Não conseguem liberar o perdão? Desculpa te falar, mas se você não perdoar, você não vai para o céu. Não vai. A gente pode falar em línguas estranhas, a gente pode rodopiar, pular dentro da igreja, mas se não tiver amor pelo irmão, a gente não alcança o reino dos céus. E quantos estão brincando dentro das igrejas? Quantos estão brincando? Brincando de ser cristão? Quantos estão sendo cristão por status? Para dizer, eu sou cristão. Quantos? E na palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra, contemplando tudo. O Senhor, Ele sonda o teu coração, minha irmã. O Senhor, Ele sonda o teu coração, meu irmão. Como está o teu coração diante do Senhor? Se o Senhor, Ele pede a tua alma hoje, para onde você vai? Porque nós estamos aguardando a vinda do noivo que está próximo. Como disse no início, estamos com os dias contados nessa terra. Eu não estou aqui para receber like. Eu não estou aqui para receber seguidor. Mas eu estou aqui para falar do verdadeiro evangelho. Daquele verdadeiro evangelho que muitos não têm coragem de pregar. Quantos estão dentro da igreja desagradando ao noivo, em sujeira, em pecado? Pega nos instrumentos do Senhor em pecado e acha que é normal. O amor vai me perdoar, a graça vai me perdoar. Meus irmãos, é tempo da igreja despertar. É tempo do povo do Senhor se despertar e acordar desse sono da indolência. Desperta, igreja. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. E levante. E levante realmente, venha honrar o nome do Senhor. Venha honrar o que o Senhor fez na sua vida. Porque você não é mais cego. Você enxerga agora. Você ouve agora, mas quer agir do teu jeito, quer agir da tua maneira e achar, eu vou para o céu, eu estou salvo. Não se preocupa com o irmão, não se preocupa com o mendigo, não se preocupa com a prostituta, não se preocupa com aquelas pessoas que não conhecem o amor de Cristo, não querem levar o amor de Cristo. Só está preocupado de pregar o evangelho do Senhor dentro de uma igreja, em cima de um púlpito, pegar microfone. É tanta disputa por microfone. Por holofote. Eu quero status. Eu sou pregador. Eu sou cantora. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Não. Já passou do tempo
de nós cristãos nos levantarmos realmente para fazer a obra do Senhor, para ir pregar para aqueles que não conhecem ao Senhor ainda, para dar um abraço. Muitas das vezes é um descaso, muitas das vezes é um preconceito. Quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós? Comíamos do lixo, estávamos no lamaçal do pecado, e o Senhor com mão forte enviou pessoas para falar com você, enviou pessoas para falar comigo, enviou pessoas para entregar palavras sobre a nossa vida. E um dia nós fomos para Cristo através de tudo isso, através de orações de pessoas pelas nossas vidas, através de pessoas que o Senhor enviou na rua, em alguma situação, para falar conosco. E o porquê de nós não nos levantarmos e ir atrás daqueles que estão lá perdidos, dentro de uma cracolândia, na prostituição debaixo de uma ponte, tentando suicídio sobre a tua vida, sobre a própria vida. O que eu e você temos feito? Temos marchado, temos feito a obra do Senhor, ou estamos esperando ter um microfone para pregar a palavra do Senhor dentro de uma igreja apenas? Não é só isso. O evangelho do Senhor não é só sobre quatro paredes, não. O evangelho do Senhor, ele vai muito além disso. E que eu e você venha ter a consciência e fazer aquilo que o Senhor tem pedido às nossas vidas. E não buscar aplausos, não buscar a aprovação do homem. Nós não estamos aqui para ser aprovado pelo homem, mas nós estamos aqui para ser aprovado pelo céu, por Jesus. Nós estamos aqui para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida. E se nós não fazemos a obra do Senhor com zelo, pregar para toda criatura, o Senhor diz para toda criatura, era para a gente ir, não era para a gente se amarrar, se prender e ficar, não. Era para a gente ir fazer a obra do Senhor. Que nesse momento que essa mensagem chegou até você, cristão, abra os seus olhos espirituais. Deixa as práticas do pecado. Comece a olhar para as pessoas que não conhecem ainda o Evangelho de Cristo. Comece a ter compaixão. Comece a ter um olhar de misericórdia. Perdoe se você não perdoa ainda e está dentro da igreja ainda. Está dentro da igreja 10, 20, 30, 50 anos. E não tem um coração aquebrantado para entender o que é o perdão. Meus irmãos, o tempo está perto. Jesus está às portas. E vai ser como nos dias de Noé. Vai ser como nos dias de Noé. As pessoas estavam ali fazendo, dava-se um casamento, fazia do jeito que queria, vivia da forma que vivia. E Noé, ele era louco diante daquelas pessoas. Mas chegou o grande dia. Chegou o dia que a arca, ela se fechou. E quando a arca se fechou, não teve tempo mais. Imagina o desespero daquelas pessoas. Só que elas ficaram. E que nem eu e nem você, cristão, venha ficar. E você que está vendo esse vídeo, que não entregou a sua vida para Jesus, que não teve um encontro com o Senhor, busca o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, busca o Senhor enquanto pode se achar. Não se acha, não permita que o inimigo ele lança sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, que você pecou demais e não tem mais jeito para você. Hoje eu vim aqui dizer, tem jeito para você sim. Você já pode ter matado, roubado, tá dentro de uma cadeia, numa casa de prostituição. Não importa o pecado que você fez. O que importa é que você se arrependa. Se arrependa e vai para Jesus enquanto é tempo. Porque o Senhor ainda está dando chance sobre a tua vida. Porque Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer te levar para o céu. Só que eu vou vir te dizer uma coisa. Satanás, ele quer te levar para o inferno. Os prazeres momentâneos, ele passa. Você sabe quando você usa uma droga no outro dia como você tá. Você sabe quando você bebe no outro dia como você tá. Você sabe quando você vai para uma festa no outro dia como você tá. A depressão. Aquela ressaca. Não tem dinheiro no bolso. De repente não tem nem alimento dentro da tua casa para comer. Não tem nem dinheiro para pagar a conta, porque você gastou tudo na droga, na bebida. No momento, para preencher esse vazio que você tem aí dentro do seu coração. Só que eu vim te dizer, Jesus, Ele quer preencher o vazio do seu coração. Ele quer transformar a tua história, transformar a tua vida. Eu escuto muitas pessoas a dizer, eu não vou para a igreja não, porque eu não tenho uma roupa adequada. Eu não vou para a igreja não, porque vão me olhar de pé a cabeça. Quantos não têm esse pensamento?
Satanás colocou esse pensamento na tua cabeça. Ah, eu não vou na igreja não porque eu preciso parar de usar essa maconha para mim. Eu não vou para a igreja não porque eu preciso parar de tirar essa cocaína para mim. Eu não vou para a igreja não porque eu preciso parar de beber para mim. Eu não posso desse jeito. É desse jeito que você tem que ir. Porque o Senhor vai dizer na palavra dele: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você tem que ir da forma que você está. Quem vai te transformar vai ser o Senhor. Quem vai te limpar desse vício maldito vai ser o Senhor. E quem vai escrever uma nova história na tua vida também vai ser o Senhor. Só que você precisa dar um passo. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo está chegando até você, é porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Ele quer falar com você. Lá em Mateus 24, 42 vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Somente até aqui. Aqui a Bíblia vai nos relatar sobre a vinda do nosso Senhor, né? A vinda de Jesus. E aqui está mandando a gente vigiar, né? Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Aqui está dizendo que se a gente soubesse quando o ladrão ele fosse invadir a nossa casa, a gente está preparado. Mas ninguém sabe quando o ladrão ele invade a nossa casa. Então aqui o Senhor se compara nisso para que a gente venha entender de uma forma mais fácil, né? Porque a gente estamos vivendo nos últimos dias da Terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da Terra, nós cristãos, né? Estamos vivendo os últimos dias na Terra. E quantos cristãos estão desapercebidos? Quantos cristãos estão vivendo como nos dias de Noé? Tem pessoas que não conhecem o Senhor ainda, né? Que estão vivendo a sua vida, né? Normalmente, né? Porque um dia eu também fui do mundo, um dia eu não conhecia Cristo também. E eu tinha práticas na minha vida que para mim era normal. Que quando a gente não conhece a Cristo, né? Não tem um encontro com o Senhor, não foi criada num lar cristão, as coisas que nós fazemos, a gente acha que aquilo é normal, né? É minha vida, eu sou jovem ainda, né? Então, eu tô com vontade de beber uma bebida, eu vou beber, eu tô com vontade de fumar um cigarro, eu vou fumar, né? Eu quero me prostituir, eu vou me prostituir, eu quero usar uma droga, eu vou usar, a vida é minha, afinal, né? Por quê? Mas depois que eu fui para Cristo, eu fui entendendo que tudo aquilo que eu fazia, né? Todas as práticas que eu tinha, né? Era um vazio que eu tinha dentro do meu coração, por eu não ter tido encontro com o Senhor, né? Eu não conhecer quem era Jesus, né? O amor que Ele tinha para minha vida, e que Ele era um Senhor que Ele queria entrar no meu coração para ocupar todos esses espaços, né? Para tirar todo vício, para tirar todo pecado, né? Para me purificar, para me limpar. E digo aos irmãos, ainda eu estou em processo com o Senhor, estou em processo de transformação diária. Não tenho vícios na minha vida, graças a Deus, de bebida, né? De tudo aquilo que eu praticava e achava que aquilo era normal. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Ele limpou tudo isso de mim. Mas eu preciso ser transformada diariamente. Eu preciso morrer para mim mesma diariamente, né? Morrer, pegar a minha cruz para seguir ao Senhor, né? E eu tenho aprendido isso diariamente porque eu tenho vontade, eu tenho um desejo. E hoje eu entendo que tudo que eu passei havia um plano muito maior, que era um plano de salvação para minha vida. E é isso que o Senhor tem sobre a sua vida também. De repente você está numa situação, você não conhece Cristo ainda, e Deus ele tem um plano de salvação. Jesus tem um plano de salvação para a tua vida, né? Então muitas das vezes a gente vai ser apertado, os caminhos vai se afunilar, a falta do emprego, o relacionamento que não dá certo, parece que nada anda, né, nada acontece, às vezes você trabalha e você não vê um resultado daquele dinheiro, né, e tudo isso é um plano que o Senhor tem por trás de tudo isso, porque se na sua vida fosse tudo fácil, você longe do Senhor, você, me desculpe meu irmão, você iria para o inferno, iria para o céu não, porque para a gente ir para o céu tem
tem coisas para a gente chegar até o céu. Primeiro, a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus. Segundo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a Bíblia vai dizer assim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então as práticas que eu praticava, eu tenho que deixar para lá. Eu tenho que matar a minha carne diariamente para que eu esteja nos pés da cruz e para que quando isso aqui acontecer, na segunda vinda de Jesus, para que eu vá com ele. Porque não quer dizer que eu estou dentro de uma igreja que eu estou salva, não. Porque tem muita gente dentro da igreja cometendo muita coisa que não provém do Senhor. E a igreja do Senhor, agora aqui eu já falo com cristãos, tá? Pessoas que já estão na presença do Senhor. Tem muita gente na presença do Senhor em pecado, que o Senhor já mandou você sair, você nem se esforça para sair. A gente tem que lutar para que a gente consiga sair de pecados. Como que a gente sai de pecados? O Senhor deixou 3 armas. Que armas são essas? A leitura da Bíblia. E não é uma leitura quando a gente está dentro da igreja, só que a gente abre ali a Bíblia. Não, é uma leitura constante dentro da nossa casa. É oração, a gente tem que descer a oração. Descer na casa do oleiro. Dizer ao Senhor a nossa pequeneza, as nossas fragilidades. Dizer ao Senhor que nós não conseguimos sem Ele. Nos derramar, nos aquebrantar, nos humilharmos diante do Senhor. Em terceiro lugar, o jejum. O jejum tem demônios, a Bíblia vai dizer que cascas de demônios só são quebradas com jejum e oração. Então uma coisa ela tem que andar em concordância com a outra. Não adianta eu abrir minha Bíblia só quando eu estou dentro da igreja e ler a palavra do Senhor. Não, eu tenho que ter uma vida constante de oração dentro da minha casa. Eu tenho que ter uma vida constante de leitura da palavra dentro da minha casa. Eu tenho que me esforçar para jejuar. Ah, minha irmã, então você está falando que você jejua todo dia? Não. Eu tenho que me esforçar e dizer, hoje eu vou jejuar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas tem que ter sacrifício. Tem que ter renúncia. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Evangelho sem sacrifício não é evangelho. O noivo vem aí. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E o que você tem feito para que naquele grande dia você vá até o Senhor? Você sofre, você vai ser arrebatado com o Senhor. Nós temos que nos arrepender, irmãos. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Nós temos que amar o nosso próximo. Temos que amar o nosso próximo. Temos que perdoar. Quantos cristãos que estão 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e não conseguem perdoar? Não consegue liberar o perdão. Desculpa te falar, mas se você não perdoar, você não vai para o céu. Não vai. A gente pode falar em línguas estranhas, a gente pode rodopiar, pular dentro da igreja, mas se não tiver amor pelo irmão, a gente não alcança o reino dos céus. E quantos estão brincando dentro das igrejas? Quantos estão brincando? Brincando de ser cristão. Quantos estão sendo cristão por status? Para dizer, eu sou cristão. Quantos? E na palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra, contemplando tudo. O Senhor, Ele sonda o teu coração, minha irmã. O Senhor, Ele sonda o teu coração, meu irmão. Como está o teu coração diante do Senhor? Se o Senhor, Ele pede a tua alma hoje, para onde você vai? Porque nós estamos aguardando a vinda do noivo que está próximo. Como disse no início, estamos com os dias contados nessa terra. Eu não estou aqui para receber like. Eu não estou aqui para receber seguidor. Mas eu estou aqui para falar do verdadeiro evangelho. Daquele verdadeiro evangelho que muitos não têm coragem de pregar. Quantos estão dentro da igreja desagradando ao noivo? Em sujeira, em pecado. Pega nos instrumentos do Senhor em pecado. E acha que é normal. O amor vai me perdoar. A graça vai me perdoar. Meus irmãos. É tempo da igreja despertar. É tempo do povo do Senhor se despertar e acordar desse sono da indolência. Desperta, igreja. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. E levante. E levante realmente, venha honrar o nome do Senhor.